Olá pessoal, novamente aqui vocês e eu para continuar falando um pouquinho sobre a saúde do idoso. Na semana passada falávamos sobre diabetes mellitus, que é uma doença crônica, quer dizer que não tem cura, mas que se pode controlar, levando sempre, como sempre falamos, uma dieta muito saudável, fazer exercícios, manter o tratamento controlado, manter nossos níveis de glicemia ou de glicose em sangue controlados. Mas para isso, como sempre falo, devemos fazer pelo menos uma vez ou duas vezes ao ano aquela bateria de exames de, por exemplo, hemograma, glicose, colesterol, etc. Hoje vamos a continuar falando um pouquinho sobre essa doença que é muito frequente em nossa população e mais ainda em aquela população maiores de 60 anos de idade, nossos idosos. Que é bom saber, por exemplo, quais são os níveis de glicose ou de glicemia normais na pessoa idosa. Claro que isso depende, por exemplo, de seu histórico familiar, de seus antecedentes familiares, o horário que você, por exemplo, checa a glicemia também. O ideal sempre deve fazer aquele exame, a glicemia ou glicose, em jejum, quer dizer, sem ter tomado nada, nem café de manhã, nem nenhum tipo de outra substância ou remédio ou algo assim. Normalmente, aquela glicemia em jejum em um paciente normal deve ser entre 90 e pode ser até 120, 125 miligramos. Claro que o ideal é por debaixo de 100 miligramos, é o ideal. Mas se pode considerar normal até 90, 110, talvez até 120. Claro, quando já temos uma glicemia maior de 100 miligramos, devemos de ficar de olho nesse paciente idoso. Por exemplo, se começa a apresentar ou tem aquele histórico familiar ou tem algum sintoma que fale a favor de uma diabetes mellitus, pois devemos fazer outros tipos de exame. Mas se aquele paciente está sem sintomas, a glicemia deu entre 90, 110, 120, mais ou menos miligramos, só ficar de olho e fazer um acompanhamento com esse paciente. Isso seria em jejum. Agora bem, pela noite, claro, se você, ou por exemplo pela tarde, já depois que você toma ou tomou aquela refeição ou algo assim, uma comida, um jantar, um lanche, pois os valores podem oscilar entre 90 e até 150 miligramos. Mas como sempre eu falo, sempre o ideal é de 90 até 110 por debaixo, em jejum. Claro, já por exemplo pela tarde ou pela noite antes de acostar, normalmente deve ser entre 90 até 150, porque já teve todo um dia e já teve refeições, já teve jantar, almoço, etc. É importante sempre ter em conta todos aqueles sintomas que podem falar que, por exemplo, que o paciente tem uma descompensação. Quais vão ser aqueles sintomas? Pois bem, por exemplo, quando aquele paciente começa com escurecimento na visão, quer dizer que tem dificuldades na visão. Além disso, começa com aquele suor excessivo. O paciente está suando de forma excessiva, muito frequente. O paciente pode, por exemplo, apresentar sensação de fome, mas aquela fome que é também exagerada, aumentada. Além disso, pode ter tremor em todo o corpo, sobretudo nos membros superiores, etc. E, além disso, vai apresentar aumento dos batimentos cardíacos, quer dizer, taquicardia, ou que, por exemplo, que ele apresenta aqueles batimentos cardíacos que estão aumentados e que então ele sente como uma opressão no peito, etc.
são sintomas que podem falar que o paciente está com um processo de descompensação da diabetes ou da glicose. Também é importante saber que o diabético, igual que pode ter crise de hiperglicemia, quer dizer, aumento da glicose em sangue, também pode ter hipoglicemia, que é ainda de maior risco, que não é mais que quando os valores de glicose diminuem no sangue. Aí o paciente, por exemplo, pode apresentar suor excessivo também, sensação de desmaio, de lipotimia, de que, por exemplo, de que pode até cair o paciente, pode ter sintomas gerais, como, por exemplo, de mal-estar, etc. Temos que ter muito presente sempre que sim, ruim é ter hiperglicemia, quer dizer, aumento dos níveis de glicose em sangue. Também é muito ruim ter hipoglicemia, que é quando a glicose está muito baixa em nosso organismo, e mais ainda com um diabético. Quer dizer que a diabetes temos que ter muito controle sobre ela, porque tem aqueles dois períodos que são muito prejudiciais, tanto aumento excessivo da glicose, que é a diabetes como tal, ou diminuição da glicose, que é uma hipoglicemia. Então, sempre ter o controle, sobretudo com a alimentação. Muitas vezes o paciente só com uma boa alimentação, prática de exercícios, etc., e melhora e não precisa remédios. Mas quando já, por exemplo, aqueles níveis de glicose estão muito aumentados, pois aí já vai precisar medicação. Na próxima semana, minha gente, vamos a falar de forma geral tanto da diabetes como da diabetes. Quais são as medidas que devemos ter nós como pacientes, como pessoas, para ter controlada tanto a hipertensão arterial como a diabetes mellitus, que são duas doenças que podem levar a muitas complicações e a resultados muito tristes para todos. Então, a gente se vê na próxima semana.